Agradeço a você que nos segue aqui nesse canal. É um canal com muito conteúdo, mas realmente muitas vezes técnico e para um público nichado. Mas eu fico muito feliz de te ter me acompanhando aqui no canal, acompanhando todo esse conteúdo. E hoje a gente traz um episódio diferente. Hoje eu estou aqui com o Bruno no showroom da Top Tailor, trazendo para vocês um episódio de abertura de vários que teremos com cursos e eventos numa parceria aqui com a Top Tailor, principalmente com a ETK Education. Tudo bom, Bruno? Tudo ótimo, Elise. Muito obrigado pela presença. É sempre bom ter você aqui perto com a gente. E seja muito bem-vinda, Top Tailor, né? Vamos poder mostrar aqui tudo que for possível para melhorar o seu negócio, para trazer mais tecnologia, para mostrar todas as oportunidades que a gente pode aproveitar. E olha, para você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário. Por exemplo, aqui na Top Tailor, a Top Tailor nós vamos mostrar aqui para vocês nessa visita no showroom todas as marcas que a Top Tailor representa e traz aqui no Brasil de oportunidade e tecnologia para a área do food service. É uma empresa relevante no mercado, é uma empresa que já tem 50 anos no mercado, é uma empresa mais do que solidificada. E deixa aqui seu comentário, qual episódio, qual aula, o que você gostaria que a gente trouxesse aqui no canal, que nós dois estamos à disposição de atender o que você quer que a gente traga da Top Tailor aqui no canal. E vamos mostrar para vocês agora, vem com a gente, quais são as marcas que a Top Tailor representa aqui no Brasil. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho. Vamos caminhando lá? Vamos lá. Aí a gente já vai mostrando. Bom, são 50 anos que a Top Tailor está aqui no Brasil, fazendo importação e fabricação de equipamentos. Pelo nosso nome, Top Tailor, a marca Tailor, muito relevante para nosso mercado das máquinas de sorvete soft, é uma das principais marcas que a gente representa, mas buscamos sempre trazer soluções completas para os clientes. Assim, trazendo soluções em fornos de pizza, linha frigomate para gelato, vitrines também para compor a cadeia do gelato. Falamos de rational, fornos combinados, parte de cocção, toda a parte de acessórios, equipamentos para hamburgueria. Então, todas essas soluções, a gente busca sempre o que tem de melhor na Europa, o que tem de melhor nos Estados Unidos, para poder trazer para o Brasil o melhor para a sua operação. Que você dependa menos da mão de obra, consiga ter um controle melhor sobre os equipamentos e sobre a sua operação como um todo. Aqui falando um pouco das linhas. Tailor, como eu citei, é a principal. Moretti Forni. Estamos trabalhando muito forte, uma empresa que faz fornos desde 1946, fornos de pizza, fornos de esteira. Falando de frigomate, toda a cadeia de equipamentos para gelato, produtora, pasteurizadora, a Rational, que já é bem conhecida de todos, Rational com fornos combinados, com a linha Aivario, né, que é aquela panela inteligente para você fazer todos os tipos de cocção. Trabalhamos também com a Thermo Future Box, vamos mostrar um pouco das nossas caixas térmicas. Aí a gente caminha para a linha de ultracongeladores também, italiana, da Gen, onde trazemos toda a linha de ultracongeladores, armários de conservação. Então é um pouco da robustez da Top Tailor, que ao longo desses 50 anos a gente vai incorporando algumas marcas para que seja de fácil acesso para todo o mercado brasileiro. E aí vocês veem que a Top Tailor é conhecida como Tailor, mas na verdade tem uma gama enorme de equipamentos que traz. E além disso tudo que o Bruno explicou, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui seu comentário ou me procura lá no Insta, no Elise Tancredi Kitchen, que a gente pode te auxiliar. O Bruno vai falar para vocês agora um pouquinho da história, por que o nome é Top Tailor, né? Exatamente. E uma curiosidade, eu comecei a trabalhar em projetos de cozinha numa empresa que eu trabalhava antes de abrir a minha empresa, em McDonald's. Eu fiz durante 10 anos por essa empresa projeto para o McDonald's. E eu desmontei a máquina Twin Twist, eu desmontei todas essas máquinas que tinha no McDonald's. Porque quem trabalha para projetos do McDonald's precisa ficar na loja, fazer a experiência, trabalhar e aprender a desmontar todas as máquinas, chapas e máquina de sorvete e tudo mais. Justamente a gente sempre vai trabalhar com processos bem definidos com o equipamento para que você tire a dependência de ter uma mão de obra mais especializada e consiga concentrar em ganhar dinheiro
tendo o equipamento sendo o coração da sua operação. E falando da história da Top Tailor, no início da década de 70 já havia a sinalização de algumas redes, grandes redes vindo para o Brasil de fast food, e elas estavam muito baseadas nos equipamentos da Tailor. Então, principalmente a máquina de sorvete e a chapa de hambúrguer, justamente porque era sempre esse conceito de conseguir replicar o mesmo produto com a mesma qualidade em um processo onde fosse dominado pelo equipamento, onde eu não tivesse variação do resultado final por interferência de mão de obra ou de outros fatores. Então, o conceito de fast food é você conseguir trazer toda a sua operação para um controle nos equipamentos, que vai controlar a porção que sai, a qualidade que o produto sai. Você acaba colocando a tecnologia em sua defesa para facilitar o seu dia a dia. E justamente o Top Tailor foi o início da nossa história, e ao longo do tempo, como a gente se especializou justamente em empresas de franquias, cada uma tem sua necessidade própria. Então, com sinalização deles de qual linha de equipamento faria mais sentido, como ajudaria a operação dele, a gente sabe da individualidade de cada cliente, a gente vai agregando mais marcas ao nosso portfólio. Então, dali para frente, a gente começou a trazer máquinas de gelo da Manitowoc, incrementamos com produtoras de gelato, com fornos de pizza. Então, sempre buscando entender qual a necessidade do mercado, o que ele precisa para facilitar o dia a dia dele. Então, a Top Tailor sempre teve essa visão de trazer marcas e fazer o melhor para a operação do nosso cliente. Então, o McDonald's é um grande precursor dessa área de fast food, né? Sim. Desse tipo de refeição. E o nome já diz, a comida tem que ser rápida e tem que ser padronizada. Exatamente. Então, independente de colocarmos aqui em discussão o sabor, a qualidade em si da refeição, ela tem que ser padronizada, rápida, e realmente os equipamentos têm que ser muito eficientes. E é como você falou, não precisa de mão de obra especializada, porque eu desmontava a máquina do no final da operação, né? Então, vamos mostrar aqui quais são os outros produtos, né? Aqui é uma máquina muito especial, porque ela veio para o Brasil, ela é uma máquina de milkshake, essa é a Tailor 430, e ela é uma máquina que quando veio para o Brasil, ela carinhosamente recebeu o apelido de máquina de açaí, porque a gente identificou que o produto açaí, ele saía na consistência exata para se fazer aquele copo em camadas, manter a cremosidade, para ter aquele consumo que hoje é bem disseminado no Brasil, que é o consumo do açaí com alguns toppings direto num copo. Então essa máquina, que é a 430, se popularizou com esse nome de máquina de açaí. Eu tenho um cliente meu que eu fiz projeto de loja de açaí que tem máquina Top Tailor. Sim, sim, muito legal. O spinner, você vê que ele pode ter tanto na máquina de sorvete soft, quanto na máquina 430. Porque eu posso ter adição de alguma pasta saborizante, de algum outro elemento, como por exemplo um whey protein, fazer um shake proteico, e aí eu utilizo uma única base no equipamento e depois faço a homogeneização com o spinner. Então é um facilitador para eu poder agregar mais produtos sempre ao meu cardápio. Então, entendendo, a gente sabe que as ideias mudam, o cliente muda e sempre tem que se adaptar. O spinner acaba trazendo uma oportunidade para eu abrir o leque de produtos que eu posso trabalhar com um único equipamento. E são equipamentos que têm que ser eficientes, fáceis de limpar, rápidos, fáceis de manutenção. A gente sempre vai buscar equipamentos que permitam o cliente escalar o negócio dele. Porque é muito difícil você ter algo muito artesanal e replicar ele em diversos tipos de operação. O equipamento ele vai te ajudar a ter o mesmo padrão em todas as suas operações. Então, geralmente, pessoas que estão escalando o negócio, começam a abrir uma segunda loja, uma terceira loja e tem dificuldade em manter o padrão, é quando eles chegam até a gente para conseguir padronizar a operação deles. Essa máquina, por exemplo... Essa é um xodó, que é a Frigomate G10. Ela é uma máquina que ela democratiza o gelato. Então, a gente sabe que a construção de um bom gelato, ela exige uma pasteurização, exige uma maturação, a produção. No conceito tradicional, eu vou ultracongelar e colocar numa vitrine. No conceito G10, eu não preciso de toda essa cadeia de equipamentos e vou ter só um equipamento, que ele é responsável por produzir e também por armazenar o gelato, sem ter qualquer tipo de necessidade de
estar conferindo se o gelato está bom. A própria máquina vai definir a consistência que você quer trabalhar e isso vai se perpetuar ao longo do dia. No final do dia, não vou nunca perder o meu produto, vou deixar em modo de conservação noturna, ela funciona como uma geladeira. No dia seguinte eu simplesmente religo ela vai estar com o meu gelato pronto, na consistência ideal para consumo, na temperatura ideal para ter aquela cremosidade, aquele sabor da calda que você preparou. E inclusive eu tenho diferentes tamanhos, né? Exatamente. E você pode olhar um italiano mesmo demonstrando que sem é dúvida. Gelato, né? Não gelato. Não é sorvete, é gelato. Exatamente. É diferente. Se você olhar o episódio 2025, não sei quando você está assistindo esse aqui, FIPAM 2025, a gente tem um italiano demonstrando como se usa a máquina, que é um gelato. E aqui é muito simples. A gente fala, são 3 ingredientes. Eu bato no liquidificador, abasteço o equipamento e praticamente me transformei um gelateiro, né? Olha. Então é muito simples, é um operacional que você consegue claramente para diversas pessoas poderem fazer. Aqui na empresa mesmo, todos nós vendedores sabemos fazer um bom gelato na Frigomate G10. E olha, aqui a gente falando um pouquinho, que eu acho importante falar, desmistificar algumas coisas simples no mercado que o óbvio precisa ser dito, né? Eu tenho 2 mantras no ETK Eduque, que um é customização e o outro óbvio precisa ser dito. Sim. Existe um nome no mercado padronizado que é hot box. Por que se fala hot box? É igual a Gillette, né? Exatamente. A Gillette ganhou o mercado como Gillette, né? Que suco, Gillette. Tem algumas marcas que elas acabam ficando conhecidas e aí a gente identifica o produto com o nome desta marca. Mas, na verdade, hot box, o que acontece? São caixas muito leves, que tem um determinado material específico, um tipo de material que vai manter o produto. E ele mantém quente, que é o hot box, por até em torno de 20 a 30 minutos com qualidade, mas mantém frio. Então todo mundo fala hot box, mas o hot box mantém frio porque é simplesmente uma caixa em si que o material dela faz com que ela mantenha. Exatamente. E a maneira como é travado também faz com que mantenha, né? Exatamente. Mas eu vou manter quente ou manter frio. Isso mesmo. Todas elas são importadas da Alemanha, essas caixas, né? A marca Thermo Future Box. E esse material é um polipropileno expandido. Ele facilita porque ele é muito leve e ele tem uma capacidade de preservar a temperatura, diferente do tradicional isopor que algumas pessoas ainda utilizam, né? Aqui a gente fala em qualidade, geralmente as nutricionistas gostam bastante, justamente, você vê que a trava dela é bem, vocês ouviram? Bem fixa, né? Então o que acontece? Eu vou virar assim com o produto aqui dentro e ele não vai cair. Exatamente. Mas eu te cortei as nutricionistas? Isso, elas adoram, porque até alguns modelos, até esta daqui, eu vou virar para mostrar para vocês, eu consigo ter uma sonda com um termômetro na caixa. Então eu consigo definir qual a temperatura mínima que eu quero que ele atinja, ou que seria a temperatura mínima de controle, que ele não pode ultrapassar para baixo ou para cima, vai depender se você está trabalhando com congelado ou com parte quente, e ele vai ter um aviso sonoro. Por exemplo, não quero que passe de 65 graus a comida quente que está aqui dentro. Eu vou programar para quando chegar a 68 graus, ele apitar e me avisar que está próximo de ultrapassar a linha dos 65 graus. Ou abaixo, né? Que é o que Exatamente. Muito acontece. Eu vou transportar quente, não pode estar abaixo desses 65 Exatamente. graus. Então eu defino a temperatura e ela me avisa quando estiver se aproximando da temperatura de 65, próximo de baixar dessa temperatura. Então ela me avisa e traz um controle maior para a minha operação. A temperatura mínima e máxima durante todo o trajeto, ela também me informa para eu saber muito bem como que aquele alimento que estava ali dentro se comportou dentro da caixa no trajeto que ela está fazendo. E isso, gente, é muito importante, porque eu tenho a questão de proliferação de bactéria, né? Então, quando eu sair da margem da temperatura que tem que ficar, o quanto tem que ficar frio ou quente, conforme o produto que eu vou levar e conforme as normas, eu não posso, isso não é simplesmente um capricho.
Isso é muito sério. A gente tem em torno de 430 mil pessoas que morrem por ano no mundo por contaminação alimentar. E muitas vezes porque eu estou transportando e não estou transportando de maneira correta. Então, eu dei a semana passada uma aula de cadeia fria na Irinox, com o pessoal da Irinox, e nós falamos sobre isso. Nós falamos que não adianta você seguir todos os processos da cadeia fria, que é resfriar no equipamento certo, ultracongelar no equipamento certo e não transportar no box certo ou no carro apropriado certo. Exatamente. De nada adianta. Então, esse tipo de equipamento de cozinha é fundamental. Então, vocês viram como ela trava, ó, e ela trava muito, né? Ó. Então, eu consigo transportar realmente... Difícil. Eu consigo transportar com muita segurança e é muito leve. E aí vocês estão vendo que não é qualquer isopor que a gente fala, vou transportar no isopor. Isopor já está caindo em desuso, inclusive, né? Eu só uso polipropileno, EPS, poliuretano, porque realmente é um material que vai preservar mais, né? E olha como vocês estão vendo a variedade de modelos que eu tenho, né? Para todo tipo de serviço e para todo uso. Isso mesmo. São mais de 100 SKUs para... Se eu quero colocar GN, bandeja 60-40, se eu quero colocar cuba de gelato, se eu quero só ter uma caixa grande onde eu possa transportar um grande volume de produtos. Cada necessidade vai ter um modelo específico para aquilo. E aqui você já está do lado da nossa chapa clamshell, né? Também um equipamento da Taylor, da mesma marca das máquinas de sorvete. E aqui é um conceito muito simples. É você fazer a cocção simultânea dos dois lados da proteína que você quiser fazer. Pode ser um hambúrguer, mas pode ser um steak, pode ser um frango. Toda a variedade de produtos você pode aplicar numa chapa clamshell. A única questão, você precisa sempre ter um padrão na entrada do seu alimento, porque ela vai reconhecer exatamente os milímetros que tem a altura da sua proteína e vai configurar uma receita para que aquela sua proteína seja feita com a melhor suculência e com o menor tempo possível. Então, às vezes a gente dá alguns exemplos, por exemplo, um hambúrguer com a finalização do queijo, em 60 segundos eu consigo fazer na chapa. E quando eu falo 60 segundos, a quantidade de hambúrgueres que eu colocar. Um bacon, que geralmente as pessoas levam aí 7 minutos, 8 minutos para fazer no método tradicional, aqui a gente consegue fazer em 50 segundos o bacon pronto. Então é uma facilidade operacional para o seu dia a dia de operação. E volto a dizer, eu que trabalhei com o McDonald's, o que acontece? O McDonald's foi quem introduziu esse tipo de equipamento no Brasil, né? A chapa clamshell. Então, como eu disse, eu trabalhava na loja, desmontava a máquina Twin Twist, eu fiz hambúrguer. Então, por que é tão padronizado e tão rápido? Porque você tem a chapa, o meat freezer do lado, que é como ele falou, já vem hoje em dia, né, da Universidade do Hambúrguer, já vem o hambúrguer no tamanho certo, na porção certa, que também entra na cadeia fria. Sim. Né? Eu tenho que fazer na porção certa, no padrão. Ele já vem no padrão, eu tenho o meat freezer do lado, que é o freezer onde eu tenho o hambúrguer. Aí eu já coloco na chapa, na frente eu já tenho a tostadeira, eu já tenho o queijo, eu já tenho a pista onde eu tenho o queijo, eu já tenho tudo padronizado. Aí eu monto meu hambúrguer muito rápido e já coloco ali no conservador. Isso mesmo. Então é muito rápido, é uma pessoa trabalhando na chapa, outra no queijo, outra no pão, e o hambúrguer monta, né? Muito rápido. Sim. E eu não posso errar, porque eu que trabalhei lá na época, eu lembro bem que assim, era sincronizado. Né? Eu tenho o hambúrguer, o pão e o queijo. Se saísse um em momento errado, a gente ia para um lixo do lado, que era perda, né? Então, você vê como é importante a gente ter equipamentos que são eficientes e que garantam essa rapidez e essa padronização. Isso, né? mesmo. Então, agora nós vamos mostrar aqui um pouquinho, né? A máquina Twin, que era o que eu falei que eu desmontava no McDonald's, a Twin Twist. Exatamente. Essa é uma Twin Chef da Frigomate. Então ela é uma pasteurizadora e produtora de gelato. Aqui eu tinha comentado da cadeia do gelato, né? Eu faço no método tradicional a pasteurização. Então aqui é como se fossem duas máquinas, por isso que ela é Twin.
Porque eu tenho uma pasteurizadora e eu tenho uma produtora de gelato. Eu posso tanto na minha operação fazer a pasteurização e de forma direta já produzir o gelato na sequência, quanto eu posso também trabalhar com ela para extrair somente o produto pasteurizado, sem ter a necessidade de produzir na hora, caso eu queira maturar minha calda, passar por algum outro processo, então depois eu faço a produção. Aqui justamente esse conceito é para eu ter um aproveitamento melhor do meu espaço. Então eu tenho duas máquinas num espaço de uma só, onde eu consigo fazer tanto a parte da pasteurização quanto a parte da produção do gelato. Vamos explicar rapidinho para o pessoal, porque nós na parceria Top Tailor e ETK Education vamos criar aulas para você saber mexer na chapa clanchel, para você entender como funciona, para você vir aqui fazer o gelato, e vamos explicar o que é pasteurizar, o que é o gelato e por que eu preciso ter os dois processos. Legal. Quando você vai fazer o seu gelato, você precisa primeiro fazer uma pasteurização por questão de segurança dos ingredientes que você está colocando. Depois dessa pasteurização, você passa por um processo de maturação. A pasteurização ela vai basicamente elevar a temperatura da calda que você preparou. Isso, além de matar todas as bactérias, né, tem a questão da saúde envolvida, você também vai ter uma melhor homogeneização dos ingredientes. Então os ingredientes eles vão estar bem unidos para quando eu for produzir eu conseguir extrair a melhor qualidade do produto que eu tenho. Finalizei... E aumentar o shelf life. Exatamente. Finalizei a pasteurização, eu posso fazer um processo de maturação, que é de deixar a calda descansando numa geladeira refrigerada, ou eu posso direto fazer a produção. Aí vai depender muito de como que funciona a sua operação e o que você quer fazer. E o que ele está chamando de calda, gente, não é a calda de morango, de chocolate que eu coloquei em cima, é a base do sorvete. Exatamente, é a base do sorvete que eu preparo antes de fazer a produção. Coloquei na produtora, aí ela vai levar até uma temperatura de em torno menos 8 a menos 10 graus em média. Quando fica pronto, em torno de 10 minutos, né, pela qualidade do equipamento, eu vou extrair esse gelato, porém ele não está ainda na temperatura exata, na temperatura correta de consumo, ou aliás, de exposição, que é onde eu vou deixar numa vitrine. Porque eu vou tirar esse gelato, eu posso sim estocar ele em um freezer, eu posso colocar ele numa vitrine. Geralmente o conceito mais tradicional é colocar numa vitrine, que vai estar a menos 13, menos 14 graus, vai depender da região do Brasil, que algumas... E também, gente, não pode ser qualquer vitrine. Exatamente. Precisa ser uma vitrine preparada para manter o sorvete. Porque também a gente precisa mostrar isso, aquilo da customização que eu falo sempre. Sim. É um sistema de refrigeração, quando é chocolate, outro quando é bolo, outro quando é sorvete. Exatamente. Né? Então, é muito importante entender que tipo de produto que você quer entregar para o seu cliente. E não adianta eu me preocupar muito com o início da cadeia de produção e no final, na hora que eu vou expor o meu gelato para o cliente, eu não me preocupo com a qualidade do equipamento, eu não me preocupo com o formato em que eu vou expor isso para ele. E aí acaba que toda aquela qualidade que eu iniciei fazendo, ela vai se desfazer no final. Então, a importância em todos os processos. Retirei da minha produtora por volta dos menos 9 graus que ela vai sair, levo a um ultracongelador, os ultracongeladores também com alta qualidade. Com alta Exatamente. Qualidade. Tem que ser ultracongelador que congele por microcristalização, sem criar macrocristais. Dá uma olhadinha na minha aula de cadeia fria já na plataforma onde a gente explica isso. Isso mesmo. Passei pelo ultracongelador, aí sim eu vou levar a vitrine. Porque além dele somente criar os microcristais e não trazer os macrocristais, ele vai criar uma película protetora no gelato. Então ele vai preservar a cremosidade na parte interna e vai deixar aquela visão bonita, aquele design bonito da minha cuba para a hora de apresentar ao cliente. Então essas são as etapas e a gente tem que fazer uma aula falando mais. Isso era o que eu ia falar, gente. Isso mesmo. Já foi uma aula. Mas para você que nos acompanha aqui no canal, deixa seu comentário aqui que nós vamos marcar uma aula ETK Education Top Tailor. Isso mesmo. E um gelateiro próprio. Exatamente. Né?
Quando que o nosso amigo vem para o Brasil de novo? O André, ele tá sempre aqui, ele tá sempre por aqui. Assim que o André estiver no Brasil, nós vamos marcar uma aula juntamente com o ETK Education para você aprender a fazer um bom gelato. Sem dúvida. E saindo um pouco da área do gelato, nós também temos que manter a mesma qualidade, que não é tão simples, o café. Exatamente. Não é qualquer máquina que faz um bom café em volume. Exatamente. Né? Então você se trabalha com eventos, quer entregar um café de qualidade, café ou chá, que é o caso até da ITCBA, a gente somente confia e trabalha nos equipamentos da BAN. Então a BAN, ela é uma empresa americana, ela está no Brasil também há muitos anos, junto com a Top Tailor, e a gente vem trazendo o conceito de padronização para a produção do café. Então, se você quer ter um café quente, bem coado, sem ter aquela... Porque tudo começa com café, né, Elise? A pessoa, você já oferece um café. Se você já não começa bem, a coisa não fica legal. Então, falando da ITCBA, é um equipamento que ele pode fazer tanto a produção do café coado, quanto a produção do chá. Então, aquele chá também de uma rede famosa que serve os chás em canecas, ela é feita nesse equipamento. Porque ali eu consigo... com o chá, tem uma das melhores rentabilidades de produto que existem no mercado. A gente fala que em torno de 80 centavos, a gente acaba conseguindo ter um copo de 500 ml com gelo, com canudo e num copo plástico. 80 centavos. E quando isso chega para o consumidor, que valor que você pode cobrar? Então, qual o valor de se ter um bom chá de qualidade? Então, eu consigo cobrar R$12, R$15, R$18 no refil? Vai depender muito do qual o seu perfil de negócio, como que você trabalha com eles, mas realmente é um conceito de facilidade operacional e rentabilidade. No final, todo mundo está pensando nisso, todo mundo está pensando em como ser mais rentável, né, Elise? E o café, nesse equipamento, ele vai manter o sabor, o cheirinho, como se tivesse acabado de ser feito. Exatamente. Né? Que é um diferencial muito grande. Ele não vai manter como se fosse um café antigo, um café velho, que todo mundo que já tomou, né, todo mundo sabe que o sabor é muito diferente, né? Exatamente. De um café fresquinho. Aqui outra linha também da BAN, essa é muito bacana, ela é uma máquina de solúveis, então eu posso também trabalhar com café, posso fazer minha receita de cappuccino e posso também trabalhar com sopa. Ela tem um sistema muito simples, vou até abrir aqui para mostrar para você, onde eu vou abastecer com a minha receita de solúvel, vou fazer o meu cappuccino, vou colocar a minha sopa, e quando a gente fala sopa, tem que ser bem direto, não é aquela sopa rala, é uma sopa consistente, é uma sopa gostosa, onde eu vou conseguir tirar com qualidade, com porcionamento já preparado nos botões, não entope. Realmente é impressionante a qualidade que sai a sopa, a gente inclusive disponibiliza aqui na empresa, no frio, o pessoal toma caldo de feijão, sopa de frango, tem assim de todos os sabores imagináveis que a gente consegue fazer. E realmente é um produto de altíssima qualidade que está sempre à disposição para poder ser utilizado. Então, com apenas um toque de botão, eu já consigo ter uma sopa sempre para abastecer, seja o meu cliente, seja se eu quero colocar esse equipamento como um conforto, um agrado para alguém que está visitando o meu estabelecimento. Então, existem várias possibilidades. E para finalizar com a linha de máquinas de gelo, que a gente trabalha da Manitowoc, é o que fecha um pouco a cadeia dos equipamentos que a gente traz para o Brasil. A gente não tem uma limitação de, olha, eu só trabalho com isso e não faço mais. O que o nosso cliente exige, o que o mercado exige, a gente acaba buscando, entendendo quais as melhores marcas, e a Top Tailor é um parceiro para poder te atender com essas soluções. E quando a gente fala bastante aqui de tecnologia, Elise, não é somente a tecnologia, é a estrutura de assistência técnica, é a estrutura de reposição de peças, são máquinas e o seu negócio não pode parar. Você sempre tem que trazer mais qualidade e uma segurança para a sua operação. É isso que a Top Tailor traz para os clientes e por isso que estamos aí há 50 anos no mercado. Então, se eu tiver um cliente que está com uma rede e precisa trazer algum equipamento específico, e não consegue importar sozinho esse equipamento, eu posso procurar vocês. Sem dúvida. E a gente buscar, porque vocês têm todos os canais e certificações e tudo que é necessário para poder importar de maneira legal. Exatamente. Então, todos os testes, etiquetas de Inmetro,
avaliação do fornecedor, a gente faz todo esse processo e, obviamente, a gente avalia muito bem as empresas com que a gente trabalha. A gente busca sempre ter as principais empresas que possam trazer a assistência que a gente necessita para operar no Brasil. Então não é somente uma máquina, é um equipamento, é uma estrutura que tenha chefes, é uma estrutura que possa ter peças de reposição para a gente também trazer ao país. Então a gente sempre analisa o pacote completo, não simplesmente a máquina. A máquina é somente uma ponta do processo. Então, trazer para o Brasil na elétrica adequada, com o selo do Inmetro, é um trabalho que a gente faz justamente para atender as redes e trazer o que há de melhor para elas, sem ter qualquer tipo de importação, sem todos os processos corretos que devem ser seguidos, né? E aí você precisa, para quem importa algum equipamento, só para vocês saberem, ele vem com um plug diferente, com um tipo de energia elétrica diferente, então ele tem que ter essa transformação, esse suporte, esse apoio, e o suporte de alguém que ensine a usar a máquina, né? Isso que mesmo. treine a sua equipe. E tudo isso a Top Tailor te oferece. E agora aqui, eu queria mostrar para vocês, fechar esse episódio, mostrando aqui o seguinte. De perto, filmando de perto e lentamente para vocês gravarem bem quais são todas as marcas que a Top Tailor pode oferecer para você, para o seu negócio. Isso mesmo, e é um trabalho contínuo, Erlise. A gente visita feiras na Europa, nos Estados Unidos, sempre buscando o que há de melhor para trazer para o mercado brasileiro. Inclusive, não sei quando vocês estarão vendo esse episódio, mas já estaremos na Feira de Milão, 2025. Estaremos juntos, é verdade. Estaremos juntos na Feira de Milão, inclusive filmando no estande da Frigomate. Com certeza. Muito obrigado, gente. Espero ver mais vocês por aqui. A ideia é trazer sempre conteúdos muito bacanas e que ajudem você no dia a dia. Abram a mente para poder entender o que realmente é qualidade, o que pode ajudar cada tipo de operação. E nós já temos aqui, criando um cronograma de aula de pizza para você saber fazer no forno elétrico, sorvete, gelato, né? Para a pessoa poder saber fazer. A chapa clanchel, se você também quiser saber como utilizar. Inclusive, estamos dando uma palhinha aí para vocês de uma aula que está acontecendo hoje, para se utilizar com o italiano, representante do Forno Moretti. Isso mesmo. Para você aprender a fazer pizza e utilizar o forno elétrico. É isso mesmo. Aqui é assim, se tem um fornecedor italiano, traz um chefe italiano. Se tem um americano, vai trazer o americano. É trazendo o que há de melhor no mundo para o nosso mercado. Esse é nosso compromisso. Continue nos acompanhando, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário. E já teremos aulas aí, Top Tailor e ETK Education, para você que quer aprender um pouco mais na área do food service. É isso mesmo, se inscreve aí. E aqui para mostrar para vocês, quando fizermos as aulas do ETK Education aqui na parceria com a Top Tailor traz realmente um italiano para ensinar vocês. Eu estou aqui com o Luigi Di Domenico, da Moretti, um italiano que veio aqui ministrar essa aula que vocês viram hoje. E o italiano vai explicar para a gente rapidinho os 3 tipos de fornos que nós temos aqui. Bueno, soy italiano, pero vivo en España, entonces lo trae todo en español. Será más fácil. No hay problema. No hay problema, perfecto. No hay problema. Hoy en Top Tailor hemos presentado 3 hornos de la gama Moretti, que son el Serie S, el horno más customizable al mundo, es un horno muy versátil. El Neapolis, el horno de pizza napolitana. Aquí podemos decir que el horno a leña se ha transformado en eléctrico. Y después el Serie T, horno de cinta, pensado por Moretti para quien no es cocinero. Todos los hornos son pensados para dar los mejores resultados sin tener dificultades. Esto, el Serie T, está pensado para quien no es cocinero.
Los otros son hornos inteligentes que nos permiten optimizar el trabajo. ¿Tú has probado ahora hacer las pizzas? ¿Hiciste una muy buena pizza? Sí, sí, ¿Has visto? Ha sido fácil. sí, sí. Moretti es el líder en la tecnología de los hornos, donde el calor es un ingrediente. Então, para você que vamos organizar uma aula para quem quiser no ETK Education com a parceria com a Top Tailor, nós vamos organizar numa próxima vinda do Luigi ao Vendré Brasil. encantado. Uma próxima vinda do esperamos. Luigi ao Brasil. Empezamos. ¿Estás listo para una pizza? Sí. Bueno, hoy tocará a ti hacer la pizza. Hoy serás tú la pizzaiola. Paso Sí. 1. Semolina. Nuestra masa. Vuélcala. Déjala caer. Perfecto. Ahora, espera. Otra semolina. Tenemos como que secar la masa. Entonces, ahora, delicadamente. ¿Qué le quedará, Sara? Esa es tu masa. Sí. Cruza las manos con ese movimiento. Así. Desde el centro, ¿eh? Como si tocamos un piano. Pero aplasta, sin miedo. 1, 2, 3, 4. Ahora, levanta y da la vuelta. Sin miedo. Sin medo. Perfecto. Repetimos. 1, 2, 3, 4. Espera que te ayude un poquito. Sí. Eso no lo contamos esto. Isso não fui eu que fiz. Y ya tenemos nuestra pizza. Ahora, ¿cómo te gusta? Tomate, mozzarella. Mozzarella, tomate e Ok. margherita. Entonces, vamos con la margherita. Tomate, Ok. una cucharada en el centro y te mueves en espiral. Ok. Sí. No, el movimiento es esto, mira. Ah, sim. Por favor. Sim. Muy bien. Sim. Perfecto. Deja esto aquí. Sim. Y vamos con la mozzarella. Ok. Ahora aquí no hace falta mucha. Coges un poquito, repartes las manos y te mueves así. La repartes toda la pizza. Vamos súper bien, ¿eh? Ya puedes trabajar de pizzera. Até parece. Assim? Perfecto, así. Secamos las manos. Sim. Esta saca esta. Vale. Y vamos con la pala. Esta es la pala más pequeña que tenemos. Yo te hago ver y tú repites. Mano aquí. ¿Vale? Ok. No, tranquila. Hagamos esto. Essa parte se corta. Esa es la vuelta. Y ahora, esto lo tienes que hacer tú. Vamos dentro con la pala, apoya y tiras atrás. ¿Vale? No empujes. Apoyas y atrás. Más, sin miedo. Venga. Tranquilo. Perfecto. No te preocupes. La pizza saldrá buena seguro. Muy bien. Gracias. Un placer.